identidade santa. Nós estamos trabalhando a respeito de identidade espiritual. A gente tem trabalhado isso durante todo o seminário de libertação. Semana que vem vamos ter a última parte e vamos entrar no outro assunto. Esse assunto é um assunto muito mal interpretado e a gente carrega um monte de mentira, de sofisma e de fortaleza na cabeça. E ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Levítico 20 e 26 fala sobre a identidade do povo de Deus, que é santo. Se você crê no Senhor Jesus de Nazaré, você é santo. Quero que você quebre esse paradigma hoje. A santidade não quer dizer perfeição. A palavra para santidade na Bíblia, no Antigo Testamento, é kadosh, que significa separação. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Existem algumas linhas teológicas que dizem que o santo também é puro. Então, quando se fala fulano é santo, existem 62 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra santo. E toda vez que um fala do outro, fala o santo, os santos, mas nunca é usado no singular, sabia disso? Não existe São Paulo, São Pedro, São João, isso não está nas Escrituras. Das 65 oportunidades em que a Bíblia faz referência a santos, está falando no plural. Só 3 vezes a Bíblia chama aquele que crê em Jesus de cristão. 3 vezes. O cristão não é chamado de batista, de metodista, de presbiteriano, de católico, de metodista, nenhuma vez. A Bíblia nos chama de santos, ou seja, separados. O texto de Levítico, capítulo 20, verso 26, ele diz, ser-me-eis, você, eu, santos. Porque eu, Senhor, sou santo. E vos separei, presta atenção nessa palavra, separei dos povos para seres meus. É como se Deus, a partir do momento que você fez uma aliança com Ele, Ele tivesse te separado, Ele afastou você de todos os povos e disse aqui, você é meu. Você sabe como é que funciona isso? Você se apaixonou pela moça bonita, disse, a partir de agora você é minha esposa. Você não fez isso? Se você não fez, meu irmão, faça. Faça isso. Casamento é bom demais. Tá bom? Creia em mim, casamento é bom demais. As pessoas são ruins. Tá bom? Mas o casamento é bom demais. Santidade significa separação. Como se Deus pegasse ali, você sabe, a gente menino, jogava bola e separa 2 para tirar o time. As moças não sabem como é que é isso, mas tira para o ímpar. De um lado está Neymar, do outro lado está o Messi, os 2 melhores, né? Você sabe. Os dois goleiros, tira. Aí um escolhe assim, eu quero o Werner, que o Werner é o melhor atacante, para mim aqui do lado. Aí eu quero ali o goleiro, já sei quem vai ser o meu goleiro. Meu. A palavra santidade denota posse de Deus. Eu sou separado para você e você é separado para mim. A palavra santidade denota fidelidade. O nosso Deus se importa conosco. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão. Eu ouvi a tua oração. O teu clamor subiu até mim. Eu escutei. Eu prestei atenção. Eu reparei em você. Eu vi o teu sofrimento. Eu vi a tua dor. Eu fui buscar te socorrer porque você é meu e eu sou teu. O livro de Cantares é um livro muito bonito da Bíblia. E quando fala sobre a relação entre o povo de Deus e Deus, é isso que ele está falando, é uma alegoria, né, pastor Henrique? Está falando, Deus fala assim, eu sou do meu Senhor, ou eu sou do meu amado, e ele é meu. Existe um sentimento assim, de posse mesmo. Então a palavra santidade não significa perfeição. A gente recebe assim uma carga, muita gente que hoje está na igreja evangélica, veio da onde, gente? Da igreja católica. Eu vim da igreja católica.
Então você sabe que a visão que a gente tem de santidade não é uma visão bíblica. É uma visão que diz o seguinte: não, camarada, para ser santo, ele tem que ser beatificado, ele tem que fazer milagre, e não só 1, 2, tem que ter 3 mil, tem que ser comprovados. A Bíblia não diz nada disso. Olha só. Uma igreja imperfeita. A igreja de Corinto, uma igreja com pecado. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, presta atenção, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:2. Sabe o que está dizendo aí, gente? Que aquela igreja, a igreja de Corinto, é uma igreja complicada. Você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eles estão mergulhados ali numa confusão. Tem divisão dentro da igreja, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas. Tem imoralidade dentro da igreja, tem um rapaz que está tendo relação com a esposa do pai. Tem um monte de confusão por causa de dons. Gente que se acha mais espiritual que o outro. Aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz a distinção entre o homem espiritual, o crente carnal e o homem natural, que não discerne as coisas espirituais. Ou seja, é uma igreja que, apesar de ser cheia de dons, vive na carnalidade. Era uma igreja perfeita? Longe disso. Eram cristãos perfeitos? Muito longe disso. Mas eram santos. Anota isso. Santidade não significa perfeição. Quando você diz que fulano é santo, significa a mesma coisa, traduzindo para o dia de hoje, que fulano é cristão. Então, se eu chamasse o Santo Agostinho, seria a mesma coisa que eu falasse assim, o cristão Agostinho. Era uma denominação, era uma maneira de você chamar aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo. Então, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que invocam em todo lugar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele, invocar é ter por Deus, que tinham Jesus de Nazaré como seu Deus e Senhor e Salvador, eram chamados de santos. Amém até aqui, gente? Eu preciso que você entenda isso, porque eu quero que você saia hoje com uma identidade de santo aqui. Não é que você é o santarrão, não é que você é o perfeitinho, não é que você é aquele que nunca tropeça. Gente, a gente vai tropeçar sempre. Sempre. O ser humano é pecador, gente. Eu canso de explicar isso aqui na igreja. Igreja não é lugar de gente perfeita. Se a igreja fosse lugar de gente perfeita, você estaria aqui, querido? Se essa igreja fosse perfeita, você seria aceito aqui? Não tem ninguém perfeito aqui. A não ser que tenha algum anjo aqui dentro, queridão. Porque se aqui todo mundo é gente, todo mundo é imperfeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então entenda que santidade não significa que a gente não vai errar. Santidade significa que eu sou separado para um relacionamento de fidelidade com meu Deus. Ponto. Nem cristão, nem crente. Olha só como é que eles eram chamados. Eles não eram chamados de evangélicos. Eles não eram chamados de crentes. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Então tinha uma igreja em Filipos. E eles escrevem uma carta, Paulo e Timóteo, aos santos, aos cristãos, aos crentes, aqueles que invocam o nome de Jesus. Era a denominação que se dava. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Igrejinha complicada era aquela igreja de Roma. Pega a carta aos Romanos, para você ver. Pega a carta de Paulo aos Romanos. Primeiro capítulo, até o capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo está ali lutando pelo Espírito, para que o pessoal entenda que o religioso não vai para o céu. Que aquele que vive uma vida moral perfeita não vai para o céu. Que aquele que pensa que faz o bem não vai para o céu. Ele está dizendo, só vai para o céu quem tem aliança com Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta.
Largo é o caminho do mundo, estreito, só tem uma porta. Só tem uma possibilidade de a gente herdar o reino. Qual é? Jesus de Nazaré. Ele pega todo mundo, coloca todo mundo dentro de um saco só. Tudo farinha do mesmo saco. Desculpa essa expressão, mas é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, todos pecaram. Destituídos estão na glória de Deus. E por isso nós precisamos da mesma pessoa. Um Salvador. E é por isso que Jesus é o Salvador. Porque só Ele pode te salvar e me salvar. Amém, igreja? Você entendeu? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. A região de Corinto ficava, para a cidade de Corinto, tem uma fortaleza, um lugar chamado Acrocorinto, que fica dentro de uma região chamada Acaia. A todos os separados, todos os que têm um relacionamento com Deus, todos os que escolheram dedicar sua vida a Deus e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Está claro até aqui? Amém, gente. Vamos lá. Santidade, um dos temas mais mal interpretados da Bíblia. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Neemias 8:11 fala de pureza e de santidade num dia. Tem gente que acha que o domingo é dia santo. Tem outro que acha que o dia de sábado é um dia santo. E aí a Bíblia diz, olha, uns acham que é uma coisa, outros acham que todos os dias são santos. Preste atenção. Quando se fala em separado, ou em dia santo, está dizendo que é um dia de adoração, mas é um dia que você escolheu, ou que Deus escolheu para você se relacionar com Ele. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de sábado. O sábado, gente, não é o sábado do segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado, a palavra sábado, ou Shabat, significa descanso. Significa que você tem que descansar. Tem gente que descansa até demais, né? Tem gente que não para de descansar. Mas, por exemplo, você que trabalha loucamente, você tem que parar. Isso é saudável. A terra tem que parar. Você vai plantar 6 anos. No 7º ano você não planta, porque a terra também tem que descansar. Esse é um princípio de Deus para quê? Para o enriquecimento. O mundo diz assim, não pare de trabalhar. Trabalhe de 20 horas por dia. Trabalhe sem parar. Deus diz, descanse. Eu supro durante o sono. Pode descansar. Pare um dia. Dedique um dia para Deus. Dedique um dia para a glória de Deus. É um princípio do livro do Levítico. O livro do Levítico é muito interessante, sabe por quê? Porque Levítico não fala de levita. É engraçado isso, né? Você vai buscar assim respostas em Levítico. Não fala de levita, fala de sacerdócio. E ele diz que eu e você somos sacerdotes. Só que ele faz o seguinte, existe um Deus que é absolutamente separado do pecado, absolutamente santo. Os anjos diante dele dizem santo, santo, santo. É a maneira de, no hebraico não tem um superlativo, santíssimo. Não existe isso em hebraico. Então, para dizer que ele é santo demais da conta, ele diz Deus é santo, santo, santo. E o ser humano é pecador, pecador, pecador e pecador. E só tem um jeito do pecador ter relacionamento com Deus. Quando Deus purifica, quando Deus santifica, quando Deus separa o homem do pecado, ele tira o homem fora e fala assim, a partir de agora, você não tem pecado, você está comigo. Você já vai entender isso. Sombra e realidade. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Hebreus 10:11. O livro de Hebreus ele é do lado do livro de Levítico. Um no Antigo, outro no Novo Testamento. O que ele está dizendo aqui, gente? Eu gosto de exemplificar. Tem a luz e tem a sombra da luz. A sombra da minha mão aqui, a luz bate aqui desse lado da mão, e a sombra da minha mão está aqui no chão. E eu vejo realmente ali 5 dedos. Mas a sombra não dá a imagem exata das coisas.
Você pega a sombra do lourinho e pega a sombra do moreninho, é a mesma coisa. Ela não declara a cor. Ela não declara os detalhes. Dependendo de como a sombra pega em você, você fica mais gordo, fica mais magro, fica mais alto, fica mais baixo. A sombra é aquilo que a Bíblia mostra sobre coisas que haviam de vir. E agora ele vai pegar exemplos do livro de Levítico, de coisas que são palpáveis, para te explicar como que Deus separa, como é que Deus santifica. Funções do livro de Levítico. Vai ensinar a gente a viver como um povo santo, ou separado, em comunhão com um Deus que é separado. Vocês já viram aquele adesivo, Deus é fiel? Quantos já viram isso? Tem um monte, né? Deus é fiel. O que significa isso? Que Deus não vai te trair. A única maneira de você não ser abençoado por Deus é você quebrar e negociar os princípios dele. Ele diz assim, olha, não faça negócios, ou seja, não se une em julgo desigual com o não crente. Ah, não, vou me meter com o não crente. Aí você vai se ferir, amigo. Não roube. Ah, não, vou roubar. Vou roubar, vai dar nada. Não mate. Ah, não, vou lá e vou matar. Inclusive matando aula, né, irmão? Aí chega no final do ano, recuperação. As crianças sabem disso. Existe, então, uma consequência para aquilo que se assemeia. Se você obedece, você recebe a proteção de Deus. Se você desobedece, você exclui a proteção de Deus da sua vida. É a revelação detalhada do modo pelo qual Deus restaura homens que já foram perdoados. É o livro do Levítico. O método que ele usa é apresentar a verdade por meio de objetos concretos. Permite uma compreensão melhor do Novo Testamento. Permite você entender a questão da cruz. Muita gente não entende por que Jesus morreu na cruz. Eu fico impressionado, cristãos que não sabem o que significa a Páscoa. Pergunta, o que é a Páscoa? Ele fala a ressurreição de Jesus. Ele fala, meu Deus do céu. Jesus não ressuscitou nem na Páscoa. Ele foi ressuscitar no domingo. A Páscoa aconteceu na sexta-feira. Desenvolve o senso de horror ao pecado e de como podemos nos aproximar de Deus. É isso que a santidade vai mostrar para a gente no livro do Levítico. Separado de, separado para. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, está dizendo o que para mim? Que o Deus que eu tenho, que vive separadamente para mim, Ele quer que o meu proceder seja um proceder de alguém que seja absolutamente dele. O que Deus está dizendo? Que o meu coração não pode se curvar, não pode adorar outro Deus que não seja Ele. Jesus vem explicando isso, você não pode servir a Deus e as riquezas. Você vai amar um e odiar o outro, você não consegue. Você não consegue rivalizar. Ele está dizendo para mim o seguinte, eu não posso servir a Deus e aos ídolos, eu não posso rivalizar. Ele quer uma adoração que seja perfeitamente para Ele. Por quê? Porque a atenção dele é perfeitamente para a gente. Então, é como a pessoa, quero voltar a falar um pouquinho de casamento, que casa com o cônjuge, mas a lembrança dele é do namorado anterior, dela do namorado anterior, dele da namorada anterior. Ele casa com a moça, mas vive visitando a rede social, Facebook, tuitando para a antiga namorada. O coração dele não é perfeito diante de Deus, é isso. Existe uma lei de acesso a Deus. É um princípio espiritual. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo vivo caminho que Ele nos consagrou. Hebreus 10, 19 e 20 diz que é o seguinte: coisas que você pode tocar para você entender coisas que você não pode tocar. Então, o que Deus mandou fazer? O tabernáculo. O que era o tabernáculo?
Era um local de adoração. Então tinha lá uma cortina assim, quadrada. Aqui tinha um átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Onde é que Deus se manifestava? Num lugar chamado Santo dos Santos. Ninguém entrava lá. Sabe quem entrava lá? Só o cara mais importante de Israel, que era o sumo sacerdote. Só um dia do ano, que era o dia mais importante do ano, que era o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, ele entrava lá. E aí ninguém mais entrava na presença de Deus. Ninguém. O que Jesus fez? O sangue de Jesus, havia então um véu muito grosso que separava. As pessoas não viam o que estava lá. Não viam a manifestação de Deus. O sangue de Jesus, ele rompeu essa impossibilidade do homem chegar até Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, querido. É que para ter acesso a Deus, você precisa ser puro. Só que você é pecador. Mas quando você faz uma aliança com Jesus, Ele te purifica. Você conseguiu entender que quando você faz uma aliança com Jesus, o teu pecado vai para Ele. A tua injustiça, a tua imperfeição vai para Jesus. E você recebe dele santidade e perfeição. Pastor, mas eu não... Não, pastor, o senhor deve estar enganado. Deve ser com Carlinhos isso, comigo não. Eu sou imperfeito, querido. Diante da justiça de Deus, recebe essa aí agora. Você não tem pecado. Diante da justiça, Deus só vê em você o sangue da cruz. Agora é a hora da igreja dar um amém, aleluiado. Diante de Deus, você só tem santidade, perfeição e justiça. É isso que é aliança, querido. O que é meu passa a ser teu, o que é teu passa a ser meu. Santidade e a separação. Então disse Moisés consigo mesmo, irei lá. E verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Êxodo 3, 3, 5. Então quer dizer que se Moisés pegasse assim, um pouquinho da terra que é profana, e comparasse um pouquinho da terra que é santa, ou botar no microscópio para ver se existe uma natureza divina separada, é isso? Não é isso. Aonde Deus está, ali é santo. Querido, se Deus está no teu coração, você pertence a Ele. Eu duvido que Saulo de Tarso perseguisse a igreja, porque a igreja era perfeita. Mas quando ele encontra com Jesus, ele cai do cavalo, Jesus pergunta para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agulhões, ou seja, dura coisa te é dar murro em ponta de faca. Gente que não quer se consertar com Deus. Gente que acha que vai para o céu porque é bonzinho. Gente que acha que vai para o céu porque fez caridade demais. Gente que acha que tem direito de entrar no céu. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Querido, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E santidade você só recebe com uma aliança com Jesus de Nazaré. Santidade não é moralismo. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Lucas 6, 32 e 33 diz o seguinte, que tem gente que é bom pai, que é bom filho, que é bom marido, que é bom empregado, que é bom chefe, que é honesto. Ateu também é honesto. Ateus muito melhores que cristãos. Muito moralmente falando. Nós tivemos final de semana passado em Santa Maria, foi a nossa última viagem missionária. E aí os irmãos falando de um deputado crente envolvido na máfia das ambulâncias. Foi um escândalo que aconteceu há uns tempo atrás lá. Gente, e fala assim, não, lá o outro é ímpio.
não se mete com isso. O crente está se metendo com o mar, se dobrou. No Monte da Tentação, em Jericó, tem lá um lugar chamado Monte da Tentação. O pastor Henrique estava com a gente lá, alguns irmãos também. E aí o irmão que estava no ônibus da gente, o nosso guia, falou assim, olha, aquele que se dobra diante das riquezas, porque ele fala o seguinte, eu te darei a glória se tu prostrado me adorares. Vou te dar a glória dos reinos. E ele fala o seguinte, aquele que se prostra diante das riquezas, pode ganhar o mundo inteiro, mas nunca vai receber a eternidade. Eu quero que você entenda, meu querido, que uma pessoa que é perfeita, moralmente falando, não é santa, não. Não é santo, não, gente. Isso não é santidade. Santidade não é conhecimento doutrinário. Gente que conhece a Bíblia, que conhece as regras, que conhece tudo que você imagina a respeito de teologia. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão de que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. 2 Pedro, capítulo 1, de verso 5 ao verso 8, diz o seguinte, para mim e para você, gente. Você pode ser bom de conhecer a Bíblia, mas não vale nada se você não praticar ela. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. O que eu vejo de gente que discute Bíblia, que conhece Bíblia, que sabe de teologia, aí quando chega na hora de praticar, é ranzinza, mal educado, pão duro, estúpido, grosso, violento. Camarada, a mulher fofoqueira. E o homem também. Porque tem gente que fala mal de mulher fofoqueira, mas homem, como dá para fazer fofoca, também é horrível. O que tem de homem fofoqueiro não está no mapa. Gente que compete um com o outro, gente que tem ciúme. Não faz nada, aí tem ciúme do outro que faz. Não constrói nada, só fala mal do outro. Conhecimento doutrinário não é santidade. Como ele conhece a Bíblia? E daí? Gente, tu quer saber uma pessoa que conhece mais a Bíblia do que fariseu? Se fariseu não é mole não, e Jesus diz o seguinte, se a vossa justiça não exceder muito a justiça dos fariseus, de forma alguma herdarei o reino dos céus. Isso é sério, gente. Tem gente que não conheceu nada daquilo que você conhece aqui toda sexta-feira, sentado ouvindo, e herdou o reino de Deus. O ladrão da cruz herdou o reino de Deus, sabe por quê? Ele, na hora da morte, ele recebeu santidade. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. 3. Santidade não é experiência espiritual. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21, 23, é o final do Sermão do Monte, e Jesus está dizendo o seguinte, experiência espiritual não faz do homem santo. Eu fui lá, pastor, expulsei demônio. Eu fui lá, pastor, botei a mão sobre o enfermo e curei. Eu fui lá em nome de Jesus e fiz o bem, e construí casa para o pobre, e ajudei o mendigo, e eu socorri o desvalido. Querido, isso não é ser santo. Aquele irmão cuida dos leprosos. Isso não é ser santo. Isso não está na Escritura. Você pode fazer tudo isso e não ser santo. Porque santidade só vem pela aliança com Jesus de Nazaré, aos santificados pelo sangue do Cordeiro. Foge, separe-se, outro sim, das paixões da mocidade. Segue ou separe-se para a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, pode dar mais um clique agora, vai. Um clique, isso. Santidade existe afastamento do pecado, desconexão do mundo e divisão. Eu não consigo ser santo e ao mesmo tempo ser pecador. Eu não consigo beber da água amargosa e da fonte doce. Eu não consigo colher fruto amargo e fruto doce. Santidade exige desconexão. Pode passar. Agora tem a santidade inútil. É aquela santidade da aparência. Fulano é
Nossa, o irmão é santo. Já viu isso? Que desconfie da santidade aparente. Desconfie disso. Porque vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso. Não toca aí que é pecado. Não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Colossenses 2, de 20 a 3. E aí os discípulos perguntam assim, Senhor, eu acho que esse versículo vem depois aí, mas ele fala o seguinte, por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? É interessante como é que a noção de pureza do judeu é um negócio fantástico. A gente come porque a gente tem prazer. O judeu não. O judeu come e bebe para ficar puro. O judeu bebe água ou bebe vinho. Pureza. A tâmara, a oliva, o figo, pureza. Ele come para se purir, para se purificar. Não é que nem a gente que come para se empanturrar. Eles comem para se purificar. E aí, com isso, eles criaram algumas ordenanças. Você vai no banheiro, é coisa de doido. Eu falei aqui no domingo, e já falei outra vez, que eu vou contar para você. Eles têm a canequinha, que tem 2 alças. E aí, eles pegam na mão assim, e lavam 7 vezes a mão assim. Só que não é lavar, é jogar água em cima. É uma cerimônia de purificação. O moço vai no banheiro, como é que você faz? Você vai no banheiro e lava a mão depois, não é isso? Eles lavam antes. Antes de tocar na genitália, eles lavam a mão. Por quê? Pureza. Porque é ali na genitália masculina que Deus fez o quê? A aliança da circuncisão. Pureza. Agora, isso tudo, gente, Jesus diz que não tem valor nenhum. Porque ele fala o seguinte, que adianta você lavar a mão antes de comer? O que mata não é o que entra, mas é o que sai da boca. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Os homicídios, os adultérios, as mentiras, os roubos, saem de dentro do coração. É isso que contamina o homem. E não o que está de fora. O externo não purifica. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não foi eu que escrevi, não. A Bíblia, tá bom, gente? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. É gente que fala que virgindade é santidade. Gente, se virgindade fosse santidade, para que Deus ia fazer as coisas na gente? Para que Deus deu para a mulher o que deu? Para que Deus deu para o homem o que deu? O pecado é fazer fora do casamento. Mas dentro do casamento é santo, querido. Seja o vosso leite sem mácula. Mas aqueles que se dão a prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Estou dentro do casamento, querido, seja feliz. Está fora do casamento, querido, tua casa vai cair. Exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e receber com ação de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, tornado santo. Então, tem gente que acha que tem coisa, comida que é mais santa que o outro. E não, isso aqui é pecado comer isso aqui. É pecado comer algum tipo de comida, queridão. Tem gente que imagina que vaca não pode ser comida. Você sabe disso. Tem algumas religiões que, você sabe, na Índia a vaca é sagrada. Em algumas regiões da Índia. É pecado comer? Não, querido. Pecado é você bater na tua mulher. Pecado é você desobedecer teu pai. Pecado é você se meter com falcatrua. Pecado é você estar devendo o irmão e não pagar. Pecado é você enganar as pessoas pensando no teu próprio ventre. Pecado é você buscar um outro Deus que não seja o Senhor. Aí é pecado. Agora, comida, irmão, ora e come. Ora, dá graças a Deus, abençoa e come. E se for boa, convida o pastor para comer junto. Santidade exterior sem santidade interior não é santidade bíblica.
Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Hipócrita, ou seja, hipócrita é um fingido. É uma pessoa que disfarça, que exige de você aquilo que ele não faz. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, toda santidade que é exterior não tem valor. Por quê? Por quê, gente? Porque você repara a aparência, mas Deus vê o coração. Tudo aquilo que você vê em mim, tudo aquilo que é externo, Deus não vê. Estou te falando, gente. Tudo aquilo que você vê em mim, Deus não repara. Deus repara o interior, o coração. Gente, o que a gente vê de pastor, de líder, que por fora é bela viola, como minha mãe falava isso, e por dentro é pão bolorento. O que você vê de gente que tem aparência de santidade e vive na iniquidade, não está no mapa, gente. É um negócio de doido, é impactante. Então não se impressione com o externo. Pelos frutos os conhecereis. Como é que você se torna santo para a salvação, pastor? Vamos lá. Existe o trabalho do Espírito de Deus, Espírito Santo, existe um trabalho de Jesus Cristo, tem um trabalho seu também, você vai ter que trabalhar. O que o Espírito Santo faz? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Quando você recebeu Jesus de Nazaré e fez uma aliança com ele, o Espírito Santo de Deus entrou na tua vida. Porque fostes selados com o Espírito Santo da promessa quando creram na palavra da verdade. Capítulo 1, verso 13 e 14 de Efésios. Creu, o Espírito Santo entrou e te santificou. Pronto, está lá o selo, está a marca. Jesus, vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. A gente já explicou aqui, na aliança com Jesus, aquilo que era ruim meu foi para Jesus, aquilo que era bom de Jesus veio para mim. Acabou. Acabou. Isso é um princípio inegociável. Um dia eu vou chegar no reino e Deus vai dizer para mim: vinde bendito meu Pai para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Não porque eu fui bonzinho, não porque eu fui perfeito, não porque eu andei. Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu não vou receber nenhuma salva de palma, nada. Tudo é para Jesus. Ele me salvou. Salvação, gente, não tem para homem. Quem poderá salvar-se? Marcos capítulo 10. Jesus diz: isso é impossível aos homens. A salvação é impossível para você. Só quem salva é Deus. Só quem salva é Jesus. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Sabe o que é impossível? Quem aqui não sabe o que é impossível? Porque tem um cara chamado Tom Cruise que ele faz a missão impossível. Você fala: não, vai ter um jeitinho brasileiro na hora. Não tem, não. Impossível é o seguinte: eu dou para você 2 penas de galinha e digo para você assim: bate asa até chegar na lua. Você vai chegar na lua, gente? Você consegue bater asa com 2 penas de galinha e chegar na lua? Isso é impossível. Impossível. Você entendeu agora o que é impossível? Vamos lá. Jesus. Agora, o que eu faço? Nada, não estraga. Não vai estragar aquilo que Jesus e o Espírito Santo fazem. A santidade, olha, gente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Não vale. Não, mas eu sou justo. É nada, querido. Vai por mim. Todos pecaram. Todos pecaram. O homem, ele não tem jeito de ele se santificar. É Deus. Não há nenhuma obra inacabada para o homem completar. Portanto, pode salvar Jesus Cristo. Pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25 diz o seguinte. Pega essa agora aí. Bota o cinto de segurança. Bota o cinto.
você fez uma aliança com Jesus, presta atenção, você não vai parar num lugar de tormento, você não vai ser purgado, você não vai para o purgatório. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a salvação é um presente de Deus. Você não pode, mas Jesus te deu. Você não pode conquistar, mas Jesus te deu. Você falou, então, obrigado, Jesus, é meu, é fé. Você entendeu isso? Todo mundo entendeu isso? Santidade? Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos, Hebreus 10:10. A morte de Cristo na cruz é a única obra que Deus aceita como pagamento por seus pecados. Suas obras são totalmente irrelevantes diante daquilo que Cristo fez. Amém, gente? Ah, pastor, então agora eu vou viver no pecado mesmo. Estou salvo. É assim. Que moleza! Moleza custou o olho da cara, como diria minha mãe. Custou a fortuna. Viveremos em pecado? Nós que fomos livres do pecado? Querido, viver em pecado é viver em prisão. Se você ainda acha que tem algum pecado que é bom, eu quero te pedir para você orar e falar assim, Deus, tira dos meus olhos essas vendas. O pecado gera morte. Alguém aqui já ficou preso? Eu tenho mais um minuto. Já ficou preso alguém? Não, porque eu já fiquei preso. Eu fiquei preso. Passei cola para um amigo meu, eu era cadete. E aí o comandante não era bobo. O meu amigo era estudava muito pouco, a nota dele muito baixa. E aí a gente tinha um negócio de um cartão de respostas. Não sei se vocês lembram disso. Você furava ele. Eu passei cola para ele. E ele copiou as minhas questões todas. E tirou um notão numa matéria que ele era muito ruim. A gente garoto, eu tinha 15, 16 anos. Aí o comandante pegou assim, nossa. Mas as respostas foram iguais. Iguais. Vocês colaram. Agora, como é que eu sei que o Lobo passou cola para o Evandro? Porque, Evandro, você tirou 2, 3, 1. Como é que de repente você tirou uma nota mais ou menos? Fui para a cadeia. E aí eu aprendi o que significa ver o sol nascer quadrado. Dentro do xadrez, quando o sol levanta e ele bate na janelinha, ele fica quadradinho assim. Todo quadriculado. O sol nasce quadrado. Essa é a expressão. E eu fiquei 10 dias nesse xadrez. Coisa de aluno de escola preparatória, de cadetes. Eu me lembro do dia que eu saí de lá. Depois de 10 dias, eu olhei para aquela prisão e falei assim, eu nunca mais volto para cá. E nunca mais volto. Nunca mais eu passei cola, nunca mais eu fiz besteira. Também comecei a namorar minha esposa, aí que eu queria estar sempre vendo ela, não ia ficar fim de semana preso. Se você acha que o pecado é bom, querido, o pecado é te manter numa prisão. Não vale nada. Nada. Mas a salvação é um presente que só Deus pode te dar. Amém? Nós vamos orar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Maurício. Senhor Jesus, nós reconhecemos a tua soberania, o teu poder sobre nossas vidas. O sangue de Jesus é suficiente, Pai, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Pai, em nome de Jesus, nós confessamos diante de Ti a nossa necessidade do Senhor. Nós reconhecemos, Deus, que sem Ti nada somos ou podemos fazer, mas no Senhor, Pai, nós nos tornamos limpos. Senhor Deus, no Senhor nós nos tornamos santos. No Senhor nós nos tornamos salvos, porque o Senhor se revelou a nós para nos salvar. O Senhor se revelou a nós para nos mostrar como nós realmente somos e o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, aceita cada um dos seus filhos que estão aqui na frente. O Senhor conhece a história de cada um. Senhor Deus, o Senhor conhece a dor de cada um. Senhor Deus, o Senhor conhece o fardo que cada um está carregando. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor Jesus mandou lançar sobre o Senhor
Senhor Deus, trazer diante do Senhor o nosso fardo. Senhor Deus, e nesse momento aqui, diante do teu altar, os teus filhos estão colocando os seus fardos diante do Senhor. Pai querido, que eles saiam daqui transformados pelo Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de renovar a sua mente, o seu coração, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Espírito Santo de Deus, confirma cada uma dessas vidas na tua presença. Senhor Deus, sela cada uma delas com o Espírito Santo da promessa, que não sejam mais eles, mas que seja o Senhor na vida deles e através deles. Senhor Deus, que todo espírito de derrota fique aqui neste altar, eles saiam daqui renovados pela vitória do Senhor, confiante no Senhor. Pai querido, toda mentira também fique aqui neste altar, e eles saiam daqui com a verdade do Senhor, que é a verdade que liberta. Senhor Deus, em nome de Jesus, os corações que estão tristes saiam daqui restaurados pelo Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, em nome de Jesus, nos escondemos na tua palavra, tomamos ela como verdade, Senhor Deus, porque ela nos faz, Senhor Deus, ela nos fortalece. E queremos esconder no nosso coração a tua palavra para não pecarmos mais contra o Senhor e não vivermos mais sob o domínio do pecado, Senhor Deus, porque agora nós reconhecemos e sabemos que nós somos santos no Senhor, que nós somos separados pelo Senhor, e a força do inimigo, a força do diabo não resistirá contra nós. Decidimos viver a tua verdade, resistir ao diabo, nos submetermos ao Senhor, Pai. Por isso, Senhor, aceite as nossas vidas, os nossos corações no teu altar. Saímos daqui agora como nova criatura no Senhor Jesus. Não